Bom, é sempre um prazer, né, me comunicar com os meus seguidores, né, perto de 4.600, né, por aí. Hoje é dia 3 de junho de 2024, né, e antes, né, de eu prosseguir, né, nessa aula, não é aula, é uma motivação, tá? Eu gostaria que vocês, né, compartilhassem, né, com outros grupos, né, certo? E colocassem, né, comentários, né, certo? Que é muito importante para eu saber, né, como andam, né, as minhas aulas, né, exatamente da Hotmart. Né? Mas o meu objetivo, né, só para vocês situarem, né, essas duas linhas aqui, né, longas, né, elas podem ser substituídas quando vocês entram na minha página, né, https Carlos Thompson PhD, tudo junto, .com.br, né. Você tem acesso, né, aos dois conjuntos, né, do Hotmart Club, né. Um tem 100, que é o máximo, né, que é aceito, e eu criei um outro, né, que já tem 7 produtos. Tá? Então, só para ter essa ideia, né, e essa introdução de motivação é exatamente um grupo formado, né, para alunos cursando no final até do doutorado, né, são doutorandos, né, e são aulas online para o grupo, tensores, né, aqui geometria extrínseca, que é aplicada, né, à mecânica clássica, que é o R3, e a geometria intrínseca, ela é aplicada tanto, né, à mecânica clássica quanto à teoria da relatividade, né, que é o meu R4. Tá? Então essa aqui é uma motivação, né, para as aulas, né, principalmente desse grupo aqui. Tá? Novamente eu reitero, né, principalmente o pessoal do grupo também, né, compartilhem essas aulas, né, para nós formarmos outros grupos. Tá? Podem, os alunos, né, o nível, né, pode ser nível de graduação, né, e de mestrado, tá? Não tem problema nenhum. Não necessariamente, né, os grupos, né, serão constituídos, né, serão formados somente por doutorandos. Tá? Então essa é a ideia. Né? Inclusive para professores também. Tá? Eu já dei várias aulas, né, para esse grupo, né? E agora a próxima aula, né, ela será, né, no dia, aqui ó, hoje é segunda-feira, né, será no dia 5, né, essas aulas que vão ser dadas, né, para esse grupo, tá? Usando o Google Meet, tá certo? Então isso é importante. Essa aula, né, no caso, né, do dia 5, né, até vou colocar aqui, né, aulas, né, aqui ó, o dia 5 do 6, tá? 2024. Né? Essa aula, né, no caso, né, eu vou colocar aqui. Né? Essa aula aqui, essa aula, no caso, né, aqui está exatamente, né, o que eu vou colocar nessa aula, né, do dia 5 de junho. Né? Aqui, primeiro, construção de uma curva C, né, próxima a um ponto P pertencente a um manifold. Aqui está a curva C, né, de pontos, né, no caso aqui, né, vou ter pontos aqui, né, próxima ao manifold. Essa palavra próxima, né, ela tem uma intenção, né, porque vocês já viram que eu posso substituir, né, o manifold, né, por um espaço tangente nesse ponto P. Então, os pontos que pertencem ao manifold, né, e pertencem também ao espaço tangente, eles são aproximados. Né? Por isso que é importante, né, é como você tem, por exemplo, né, vou pegar aqui um manifold, né, aqui ó, você tem aqui um manifold, né? Aqui no caso, né, do plano, né, você pega um ponto aqui, né,
e coloco um plano tangente, que vai ser meu espaço tangente. Ora, pontos próximos ao ponto P, né, no caso, né, eles podem ser aproximados com pontos no manifold, certo? Sendo que esses pontos têm que estar próximos ao ponto P. Né? É como se você colocasse uma tábua aqui, né? No caso, um plano aqui. Então, pontos próximos ao manifold, né, eles podem ser substituídos com pontos do próprio plano tangente. Tá claro? Então, essa ideia aqui da palavra próxima, né? Inclusive, eu vou falar isso na aula. Né? Então, aqui eu tenho uma curva C, né? E aqui, estão vendo aqui, ó, são pontinhos, né? Aqui é meu ponto P, tá? Pertence ao manifold. E todos esses pontos aqui também pertencem ao manifold. Tá? Então está bem claro o porquê. E agora, nós vamos colocar, né, função de transição, né, mapas, né, de transição entre charts. Charts são cartas, tá? São cartas. Até eu falei, né, sobre o nosso ensino médio, né, que nós sempre estudamos os atlas, né? Os atlas nada mais são do que as cartas, né? São aproximações, né? São espaços tangentes, né? Você coloca numa folha, né? Porque a superfície esférica, né, você não pode planificar a superfície esférica. Então você trabalha, né, com cartas, né, com regiões. Aí você aproxima por um plano tangente em cada ponto. Isso nós já falamos, mas só para enfatizar vocês aqui. Então, nós vamos, no caso, né, a transição entre duas cartas, né, no caso, um U de X, que é uma região, e aqui é um mapa, né, φ de X. Né? É só olhar aqui para a figura, né, e agora, um U de Y e o φ de Y. Né? Aqui, ó, tá vendo essa região aqui? Até vou... É bom que está gravada, né? Aqui eu vou acentuar essa região aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui corresponde ao meu U de X, né? E essa região aqui, uma outra, né? Aqui, ó. Vendo aqui, ó? Que vai ser o meu U de Y. E aqui existe, né, uma interseção entre elas, proposital, tá? Essa interseção tem que conter um ponto P. Então, o meu ponto P, né, pertence à interseção, a essa região aqui, ó, né? Essa região aqui dentro, ó. Essa região aqui, ó, é a região correspondente a essa interseção desses dois conjuntos. Tá? Chamado de cartas, né? Quando você tem a sua região próxima a um ponto e tem um mapa. Né? Aqui eu tenho duas cartas, né? É só olhar para cá. Mas tem que haver interseção para você olhar só para o ponto P. Tá? Bom, aqui o que nós vamos fazer? A transição entre os pontos. Atenção, não o ponto P, mas o ponto, no caso, né, mapeado, né? Que é o PX. Está vendo aqui? Ó, aqui, ó, até vou aumentar aqui para vocês verem. É um PX til. Né? Esse ponto aqui. E aqui, né, é meu P, Y, til, que é esse ponto aqui. Tá? Então, atenção, essa região aqui, ó, essas duas regiões, corresponde a essa interseção aqui. Ó, tá? Só que ela foi mapeada nessa aqui e nessa aqui. Tá? Só para vocês terem essa ideia. Mapeada por meio de quê? Do mapa, né, φy e aqui do mapa φx. Está bem claro isso aí. Tá? Essa região pequenininha aqui, ó, é exatamente, no caso, né, essa região, né, mapeada nesse plano. E aqui é essa região, né, mapeada nesse plano aqui. No caso, eu estou trabalhando com R2. Mas isso aí pode ser aplicado ao R3, R4, tá? Tudo bem. Tá? Então eu tenho essa parte, tá vendo? P, né, só para enfatizar, né, pertence à interseção, né, entre essas duas cartas. Tá claro? Nós vamos ver isso, vocês vão ver. Tá? Aqui é meu sistema Y, né, Y, Y2, e aqui é meu sistema X1, X2. Tá? Que são as fantasias. Tá? Bom,
finalmente, nós vamos ver agora, não transição entre pontos, né, do próprio manifold. Né? Aqui, esses pontos aqui, né, eles pertencem, né, ao manifold. Está bem claro aqui. Né? Agora eu quero uma transição entre dois manifolds, M e N. Tá? E aqui está meu mapa. Atenção, F aqui, tá? É um mapa. Tá? Tem que ter sim claramente aqui. Esse mapa atua no ponto P, ele é dado. Atenção, F, né? F é conhecido. Né? Conhecido. Né? Que é o mapa. Isso aqui é importante. Pensa que é uma função, mas não é. Isso aqui é um mapa. Tá? Como, né? O φ de x e o φ y são mapas. Tá? É importante isso aí. Né? Você tem que enfatizar, né, que o φ de y possui inversa. Né? Aqui, ó. φ de y inversa. E o φ de x, né, também possui inversa. Né? Que é só jogar daqui para cá. Né? Só para entender aqui. Né? Bom, o que é interessante vocês saberem, né, é que o F não possui necessariamente inversa. Por quê? Porque aqui esse M pode ter dimensão M e esse N pode ter dimensão N minúsculo, tá? Em que M é diferente de N. Eu vou falar bem isso aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho meu Q, né, que